Fala, minhas lindezas climáticas! Meu nome é Amanda Costa e começa agora o Tem Clima Pra Isso, nosso programa sobre crise climática aqui na TVT. Temos um número cada vez maior de redes de militância que se aproximam da causa climática. Setores da saúde, educação, economia estão mostrando que existe uma intersecção entre os temas. Nosso convidado de hoje, Jairo Malta, jornalista da Folha de São Paulo, faz o trabalho de inserir temas como racismo climático e meio ambiente para suas pautas que são voltadas para o público periférico. A inserção dessa nova preocupação com o racismo ambiental e climático é fundamental para as periferias. É importante reconhecer a situação para ter a possibilidade de mudança. Levantar questionamentos porque sempre são os pretos e pobres que estão perto de locais tóxicos, como lixões, rios contaminados e sofrem com a falta até mesmo de saneamento básico. É necessário expandir o conceito de racismo climático para que as comunidades que mais sofrem com a questão tenham a possibilidade de reagir à situação. Tem Clima Pra Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismo. O mundo precisa de mudanças e eu quero saber, a gente tem clima para isso? Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população no contexto rural e urbano, sempre com um convidado especial. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aí embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, Jairo Malta. Ele é formado em Artes Visuais pela Escola de Comunicação e Arte, a ECA, na USP. Em 2020, foi um dos fundadores do projeto Resiste Enem, que impactou cerca de 800 estudantes durante os meses mais críticos da pandemia de Covid-19. É curador de arte e foi repórter da cultura na Folha de São Paulo, onde mantém a coluna Sons da Perifa. Oi, Jairo, seja muito bem-vindo. Prazer. Vem com a gente que hoje o programa tá lindão. Agora vamos conhecer um pouco mais do trabalho do Jairo. Chamo Jairo Malta, sou jornalista, pesquisador, curador de arte, sou formado pela ECA, a Escola de Comunicação e Artes Visuais, a Fundação da USP. Trabalho com jovens numa instituição chamada Resiste Enem, onde a gente impactou mais de 800 jovens durante os meses mais críticos da pandemia, na questão de educação, que estava muito defasado. A crise climática sempre esteve presente nos meus trabalhos, enquanto racismo ambiental, isso desde 2016. Eu comecei a colocar cada vez mais nos meus trabalhos, nos textos, na minha comunicação, nas minhas pesquisas, o tema do racismo climático, da crise hídrica, da crise climática, ambiental e assim por diante. Comecei a entender que era muito mais grave do que aquilo que eu pensava depois que eu fui até a Amazônia e visitei aqueles pontos. Eu acho cada vez mais importante a gente falar sobre o tema, até porque é um problema que aflige e afeta todo mundo, seja a gente aqui na periferia de São Paulo, ou seja as pessoas que ocupam territórios amazônicos ou territórios até onde a floresta atinge. E a gente entende que quanto mais desmatamento, mais a gente é afetado pelo clima e quem sofre são as pessoas que estão nos extremos das cidades, e nos ribeirinhos e assim por diante. Então, falar desse tema, seja na área da cultura, ou então na área das notícias, no hard news, por assim dizer, é de suma importância. A minha missão é sempre falar da periferia e da voz da periferia, seja noticiando coisas mais graves, quanto falando da cultura em si, dando voz, assim, por assim dizer, àqueles que não têm tanta voz em amplitude, colocar tantas artes, a música, e não deixar a periferia sempre de um modo pejorativo, como muitas vezes a mídia traz, colocar a periferia e os periféricos, os favelados, os de quebrada, os crias, no lugar que eles merecem. Aprendendo e estando num lugar de evidência, assim como qualquer outra pessoa não branca e de elite tem como uma posição natural, mas nós não temos, né? Muitas vezes somos chamados de bandidos apenas por ocupar a favela. E não é isso, não é essa imagem que a gente quer deixar. Muito pelo contrário, a gente quer valorizar a cultura periférica e a minha missão é essa, colocar a minha trajetória, a minha profissão, os meus quereres em ajudar o meu povo, o povo periférico.
Jairo, me conta, a gente tem clima para impedir a crise climática? Tem que ter, né? A gente está vivendo um dos piores momentos, né, na humanidade, isso em esfera global, né, em aspecto global. E também nas periferias, quando a gente vai para o micro, para o macro, tanto a gente que é de periferia aqui de São Paulo, especificamente, a gente vê cada vez mais isso afetando aqui, né? E entendendo também, né? Muitas vezes a gente via tudo que acontecia e a gente não entendia o porquê, só que agora a gente começou a dar nome para isso e é importante ter clima para falar com essa galera e conscientizar para todo mundo entender o que realmente está acontecendo. Exato, e são questões, como você disse, que a gente já vive há muito tempo. Só que eu acredito que cada vez mais está ficando mais intensificado. A gente está vivendo com mais frequência. Agora a gente está em outubro, primavera e um super frio. Eu falo, gente, será que o inverno ainda não acabou? O que está acontecendo? E você tem um trabalho incrível na Folha de São Paulo, por muito tempo estava envolvido diretamente, e hoje você mantém uma coluna, que às vezes você fala de clima, às vezes de música. E como que é para você fazer a interseccionalidade desses temas e às vezes trazer pautas que às vezes a gente até pensa, será que tem alguma coisa a ver? E aí você vai lá, pá, escreve, o pessoal fica, uau! Conta como que é isso para você. Eu falo muito sobre periferia, eu gosto muito de falar sobre rap, funk, muito mais culturas periféricas, né? E movimentos e comportamento assim por diante. Então, falar sobre periferia e incluir a pauta climática dentro disso não é uma questão tão difícil assim. Até porque as questões climáticas, como até já mencionei, elas sempre nos afetaram, não é? Então, tipo, quando um rapper vai escrever uma música ou falar sobre tanto o córrego que passa do lado da casa dele, ou tanto o saneamento básico que não existe, ou tanto as enchentes que sempre acontece, e a gente falava, é hora de subir os móveis, que é uma frase que, por exemplo, a galera do Jardim Rochedale sempre fala, que é um lugar que sempre tem enchente, e por conta das ondas de chuva muito grandes. Então, falar sobre clima não é tão difícil assim, saca? Então, sempre quando eu vou escrever, ou sempre quando eu vou entrevistar alguém, eu sempre pergunto como a pessoa ela está engajada na pauta climática, como que tudo isso, todos esses termos, todas essas coisas envolveram na vida dela, e assim por diante. E também dar voz a alguns grupos que não tinham tanta voz. Por exemplo, tem grupos indígenas de rap, de funk, tem o grupo Bros, né, que inclusive fez um show recente no Rock in Rio. E por mais que todo mundo só conhece eles, mas não, a galera não conhece eles. Então, quando você dá a voz, você usa o espaço da Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais da América Latina, para dar a voz a essas minorias que falam de questões climáticas e, ao mesmo tempo, falam das suas questões periféricas, eu acho que é o meu jeito de conseguir introduzir esse tema e de também popularizar e também desmistificar esse tema na periferia. E eu sinto que falta bastante gente conectar, porque como você traz, a gente já está vivendo, a gente já está sentindo. Perto da minha casa tem a Avenida João Paulo. João Paulo sempre alaga, sempre, sempre, sempre. Então essa frase é uma frase comum. Só que grande parte da nossa população, na minha visão, ainda não conectou que o nosso planeta, ele é único. Então o que a gente faz lá na Amazônia, desmatamento, queimadas, vai impactar o nosso sistema de chuvas aqui em São Paulo. Vai impactar se vai chover mais ou se vai chover menos. E você teve a oportunidade de ir para a Amazônia, entender essas questões, dialogar com os povos da floresta. O que mudou na sua vida depois dessa experiência? Sim, a gente ficou uma semana na Amazônia, numa imersão com outros 50 criadores de conteúdo, maioria negra, maioria que fala para a periferia, e foi maravilhoso, assim, foi uma das maiores experiências da minha vida. A gente tem todo esse mito do que é a Amazônia, a gente nasce ouvindo, existe a Amazônia, só que a gente nunca teve contato com a Amazônia, nunca foi até a Amazônia, né? E quando você chega lá e conhece as pessoas e entende o que é a mata, o que a mata representa, né? O que as árvores de pé representam para aquele povo e para nós, né? Vira uma coisa que impacta, no meu caso, por exemplo, mudou completamente a minha vida. Eu mudei completamente de rumo. Eu tenho todos os meus projetos e as minhas escritas, meus artigos, assim por diante, e que eu mudei completamente. Eu saí
eu estava sendo um repórter contratado da Folha, eu saí completamente da Folha, mantive a minha coluna, né, dentro da Folha, ia fazer as minhas reportagens para a coluna, mas para me dedicar à pauta de racismo climático, que é o que eu mais me engajei estando na Amazônia e o que eu mais consigo me engajar com o meu trabalho. E é muito importante cada um de nós conhecer a nossa floresta, ler artigos, ver vídeos e, se você tem oportunidade, estar no território, conversar com a população indígena, conversar com os ribeirinhos, entender essa realidade que muitas vezes parece estar distante, mas não está tão distante. Olha, a gente vai fazer uma rápida parada. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa e vamos entender com um pouco mais de profundidade o trabalho do Jairo. Estamos de volta com o Tem Clima para Isso. Lembrando que estamos também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. No primeiro bloco, Jairo, a gente conversou sobre o seu trabalho na Folha de São Paulo, sua experiência na Amazônia e como que é falar de música, de periferia, de mudanças climáticas e mostrar que isso faz parte do nosso dia a dia e que é muito importante a gente entender com um pouco mais de profundidade esse tema. Mas às vezes rolam umas palavras difíceis que a gente fica tipo, o que isso significa? Como que isso se traduz no nosso universo? E uma dessas palavras é racismo climático. Explica pra gente como que a gente pode popularizar o conceito de racismo climático. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Eu acho que, sendo bem pragmático, falando de forma bem resumida, falar cada vez mais. Só que nem todos estão tão engajados nisso. Não é? A gente tem que entender que, por mais que a gente vive num país que tem a Amazônia, né, vive no país da Amazônia, por mais que estamos vivendo numa crise climática que todos estamos vendo, percebendo, sentindo na pele, não é ainda algo que as pessoas, principalmente os jornalistas que, assim, em geral, que tem ali o microfone na mão, tem ali o hábito de falar sobre isso. É por isso que cada vez mais pessoas como você, pessoas como eu na minha coluna, pessoas como Raul Santiago, pessoas como a Tux, da Perifa Connection, cada vez mais pessoas assim, que são de periferia e que entendem isso como algo importante, que vão desmistificar, que vão colocar em pauta, que vão entender o caso e que vão cada vez mostrar por meio das suas redes sociais e principalmente para o público mais jovem, né? Porque, querendo ou não, o público mais velho do jornal, eles não entendem isso como algo primordial. Se eu for falar hoje para minha mãe sobre este assunto, ela não vai entender. Então, eu acho que primeiro a gente precisa conscientizar com o trabalho de base, com as pessoas mais jovens. Então, os jornalistas ou as editorias, por assim dizer, elas precisam entender isso cada vez mais como um assunto vigente, um assunto que precisa ser falado, precisa ser comentado, e só assim vai ser popularizado e só assim a gente vai ter uma consciência melhor nas escolas, na televisão, e só assim esse assunto vai estar cada dia no dia a dia do povo brasileiro. Eu considero esses pontos que você falou fundamentais. Então, conscientizar a galera que está na base, o jornalismo precisa entender, então a gente precisa botar isso dentro dessa... Enfim, a gente fala de saúde, educação, tem que falar de mudanças climáticas. Não dá mais para a gente deixar essa pauta de lado. E o último ponto, colocar nas bancas. A gente precisa dar cada vez mais visibilidade, porque enquanto a gente está aqui trocando ideia com o objetivo de popularizar o tema, as pessoas estão morrendo. Então, é cada vez mais que a gente amplie essa urgência, essa emergência e consiga fazer com que cada vez mais pessoas conheçam e se aprofundem no tema. E para você que teve essa experiência de ir para a Amazônia, de conversar com a galera, de ter essa vivência, transformou sua carreira profissional, transformou a sua vida, transformou a forma como você vê o mundo. E não foi apenas de um jeito, ai, eu estou aqui impactado. Não, fez você mudar a sua carreira profissional. Quem que era o Jairo antes dessa viagem e quem que é o Jairo agora? O que mais me impactou foi conversar com as pessoas de lá, né?
com os ex-garimpeiros, ex-madeireiros, e entender que os problemas que eles passam lá, até nas questões na criminalidade, é muito parecida comigo, não é? Conversei com o Roberto, que era um ex-madeireiro, e ele completamente emocionado, contando como ele parou de cortar árvores, né? E falando que ele ganhava muito, muito pouco, não lembro se era R$ 30 por dia, era alguma coisa nesse sentido, e que ele ficava o dia inteiro com uma serra elétrica cortando árvore até o dia que ele entendeu que não era mais aquilo que ele queria. Enfim, essas histórias das pessoas da Amazônia, das pessoas que vivem da Amazônia, e hoje, no caso do Roberto, ele trabalha com turismo, né, que me impactou. Então, o que eu posso dizer é que hoje eu tenho uma visão completamente diferente da que eu tinha antes. Eu sempre entendi a pauta climática como algo importante, mas nunca foi algo palpável. Quando eu conheci o Roberto, eu vi que é algo que dá para mudar. Quando eu conheci outras pessoas em Manaus, eu vi que são coisas que dá para mudar, que conscientizando, com mínimas conscientizações de entendimento, às vezes a pessoa, ela às vezes só não entende, ou então é o único ganha-pão dela, sabe? Cortar árvore, né? No caso do Roberto, era o único ganha-pão dele. Ele tinha que cortar a árvore para alimentar a família, ou ia morrer de fome, não é? Então, isso me fez mudar completamente a forma como eu pensava de mudança para o mundo e também dar um novo objetivo para o meu trabalho. Então, o Jairo de antes tinha um pouco dessa percepção, mas o Jairo de agora é isso, trabalhar para mudar e conscientizar cada vez mais. E você que está acompanhando a gente aí de casa, eu tenho certeza que você tá a fim de se engajar nessa luta. Então fica com a gente vai para o último bloco e daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com Tem Clima para Isso, o programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima para Isso também está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. Jairo, você trouxe algumas questões sobre como que o racismo climático está afetando o nosso território, como que a gente pode se aproximar dessas questões, que não é apenas papo dos cientistas, mas é papo que deveria estar nas mesas de bares, nas escolas, nas universidades, nos nossos empregos. Você mesmo teve o seu emprego completamente transformado por conta do envolvimento com a pauta. Mas como que foi isso? Como você teve aquele clique e você falou, meu Deus, isso é racismo climático, preciso fazer alguma coisa? Uma vez eu estava lendo um artigo, assim, acho que era um domingo, assim, eu estava lendo um artigo e falando que a água iria acabar no mundo. A água potável ia acabar em alguns países da Europa, alguma coisa do tipo. E aí foi aí que eu falei, peraí, eu sou do Grajaú, daqui de São Paulo. A água lá acaba sempre. E eu sempre tive essa questão de que no final de semana não vai ter água, nem sempre a água chega. Em muitos lugares o saneamento nem chega. A gente trabalhou com fossa durante muito tempo, né? Até ter o saneamento básico, assim por diante. Então, é muito louco que para algumas pessoas a água nunca acabou. E para a gente a água sempre foi racionada. Então, ali que eu comecei a perceber e dar nome àquilo, né? Entender que não é só por conta de questões do governo, não é só... Tipo, tem todo um lance gigantesco por trás de tudo isso, que vem lá de trás, né? Desde a nossa época como escravos, como a gente foi tratado, como a gente foi jogado nas encostas, de como a gente sempre foi jogado nos ribeirinhos, como a gente era jogado do lado de córregos e assim por diante, e não tendo saneamento básico, e que eu fui entender, enfim, a pauta de racismo climático. Que tudo isso é por conta do racismo. E não só porque foi aonde deu... Não, é racismo. Jogaram a gente aqui por um propósito. E a gente não tem água por causa disso. É isso, comentando com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, falando desse outro universo. E, às vezes, quando a gente começa a dialogar sobre isso,
falta repertório, falta referência, falta um pouco de sustentação. Então, já indica para a galera organizações, artigos, pessoas para seguir, para acompanhar, músicas que falam sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ser importantíssimo para as lindezas climáticas que nos acompanham conseguir ampliar esse discurso com seus pares. Então, indicação... música tem um grupo de rap indígena, que é o Bro, né? Bro MCs, que são rappers muito interessantes, eles cantam tanto em Guarani quanto em português. Que legal. Então, é interessante, a pauta deles é sobre terras, é sobre a Amazônia, é sobre o racismo indígena, né, contra os indígenas. Então, é uma boa porta de entrada para tudo isso. Um mais que está no mainstream, o próprio Dom L também tem falado muito disso nas músicas. Então, se você parar para entender o que o Dom L está falando nesses 2 últimos álbuns dele, é sobre tanto esse trânsito, né, do nordestino ser expulso da sua terra para vir para São Paulo para ter que trabalhar. Então, ele fala muito de um viés territorial sobre terras e assim por diante, como todo o seu lado, todo onde ele morava, virou toda uma área agrícola, né? Ele fala muito sobre isso também. O Dom L tem focado um pouco nisso. E eu acho interessante a gente sempre falar da galera da internet, sabe? Do Instagram. O próprio Raul Santiago é um cara que ele fala muito da periferia. E tanto... Ele que me ajudou muito a entender esse lado, sabe? Como que eu posso ser um cara da periferia e como que isso me afeta. E ele que me ajudou muito nisso, né? Como que toda a crise climática está afetando você e o seu trabalho na periferia. Tipo, tudo tem um porquê. E cara, isso é muito massa. Muito obrigado por tudo isso. O Raul Santiago acompanha ele, é um cara muito massa. A Ellen, que é uma menina também muito interessante, muito legal, que é uma grande amiga minha que fala sobre o veganismo, ela fala sobre também crise climática, está completamente engajada. Procurar, principalmente a galera jovem, procurar essa galera na internet que tem esse papo e buscar também na cultura. Eu acho que a cultura é o modo mais fácil da gente ensinar e também conscientizar as pessoas. Muito bom, muito bom, muito bom. Tenho certeza que a galera que nos acompanha vai estar cheia de referências para se aprofundar cada vez mais no tema. E tem uma última pergunta que a gente gosta de trazer para os nossos convidados, que é a pergunta do coração. Que presente você deixa para o presente? Eu acho que é tentar deixar um pouco de conhecimento para os meus, né? Eu sei que eu não vou conseguir impactar milhões de pessoas. Por mais eu posso ter um Instagram com milhões, mas não vou conseguir impactar milhões. Então, o presente é pegar toda a experiência que eu estou tendo, que eu ainda estou tendo, e toda a experiência que eu tive, e distribuir. Sempre falar de modo empolgado sobre aquilo que eu gosto. Sempre chegar e falar como foi impactante para mim a visita à Amazônia, como foi impactante, ou está sendo impactante para mim o contato com toda a galera dos movimentos indígenas, dos movimentos de terras e assim por diante. Sempre, eu acho que é isso. O meu presente que eu posso dar hoje é isso, conscientizar aqueles que estão ao meu redor. Muito bom. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Agradeço. Obrigada por compartilhar tanta coisa boa, importante, e é muito valioso, porque dá para ver como essa experiência transformou uma sementinha que já estava sendo gerada lá atrás, né? Acho que em 2016 que você trouxe. E acho que a experiência de estar na Amazônia, de conversar com a galera, de viver aquele ambiente, fez o Jairo virar de ponta cabeça e transformou toda a sua trajetória. E você está transformando outras pessoas. E eu também agradeço a você que nos acompanha nosso programa e está engajada nessas questões. O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilhe com a sua família, seus amigos, aquele crush climático e contribua para o debate sobre crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso. Tchau, gente! Até semana que vem!